Crianças acima de 12 anos, aqui conosco. Boa noite a todos, é um prazer de estar com os irmãos e as irmãs. É sempre um privilégio pregar, de abrir a palavra, aprender junto com vocês. Eu agradeço especialmente as palavras da nossa irmã que orou para que a palavra de Deus fosse usada pelo Espírito para nos convencer do pecado. Isso é o nosso desejo aqui hoje à noite. Se puder, abrir, direcionar a sua Bíblia para 1 Pedro, capítulo 1, 22 a 25. A nossa intenção é terminar 1 Pedro, capítulo 1, hoje à noite, olhando versículos 22 e versículos 20 até o versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Eu creio que, como cristão há um pouco tempo também, e frequentemente esquecemos o que de fato aconteceu no Monte do Calvário. O homem estava em queda livre, caindo nas mãos de um Deus irado. E Jesus Cristo se interpôs, absorveu o impacto do homem caído, absorveu toda a ira de Deus e assim nos salvou. E a resposta para essa salvação, devemos expressar gratidão a isso. E 1 Pedro, capítulo 1, explica como mostrar a nossa gratidão. Você lembra que 1 Pedro, de 1 a 12, ele medita, ele contempla a glória dessa salvação, desde a eternidade com eleição até o presente e o futuro. De versículos 13 a 21, a direção muda, os verbos mudam, do passivo para o imperativo. Assim que nós temos experimentados a salvação, nós devemos a Deus 3 respostas. Esperança, versículo 13. Santidade, versículos 14 a 16, e honra, 17 a 21. Salvação traz essa resposta a Deus em primeiro lugar. Mas, em 1 Pedro 1, 22, Pedro chama por uma outra resposta. Uma resposta a outros. Qual é a nossa resposta para outros? Como é que nós manifestamos a realidade da nossa salvação para com outros? A resposta em versículo 22, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Muito simples. A salvação genuína vai ser expresso um ao outro em amar o outro de coração ardentemente. Esse é o nosso foco hoje à noite. Esse é o assunto de hoje à noite, o amor fraternal. Eu quero chamar a sua atenção para os elementos em volta desse mandamento de amar uns aos outros. Eu gostaria de mostrar que eles intensificam, eles elaboram o significado desse amar. Cada vez que falamos sobre amar, o que isso de fato significa. Então, hoje à noite, nós queremos olhar 4 coisas. 4 perguntas que Pedro nos responde aqui. Primeiro, quando nós recebemos
a capacidade de amar dessa forma. Quando foi que aconteceu isso? 2. Quem devemos amar? 3. Como devemos amar? E 4. Por quê? Por que devemos amar uns aos outros? As perguntas são, número 1, quando recebemos essa capacidade de amar de maneira sobrenatural? Segundo, quem nós devemos amar? Como nós devemos amar? E por final, por que nós devemos amar? Nós lembramos que essa exortação de Pedro a nós não é novidade, é bem familiar. Você vai ver em 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, ele volta ao mesmo assunto. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Capítulo 3, versículo 8, ele menciona a mesma coisa. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecivos ou com amor fraternal, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. No último capítulo, 1 Pedro 4, versículo 8, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. 4 vezes em uma carta, ele nos chama a amar uns aos outros. Mas também para Pedro não é novidade, porque ele recebeu esse mandamento do seu Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso em João 13, 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Cristo dando esse mandamento. Mas ele vai um passo além em versículo 35. Ele marca que esse aspecto do convertido é o aspecto, a característica por qual verdadeiros salvos, genuinamente salvos, serão conhecidos. Versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, Pedro recebeu de Cristo e ele repassa a nós hoje à noite. E outros escritores, outros que tiveram contato com Cristo, falam a mesma coisa. Deixa eu só te passar 3 escritores. Paulo, em Romanos 12, versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Filipenses 2, 2. Completai a minha alegria de modo que penseis as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, isso não é um pequeno detalhe, isso não é um ponto técnico, isso é a vida, isso é a característica, o caráter de um verdadeiro cristão. 1 João, mais do que qualquer outro, João, antes da conversão, era filho de Boanerges, filho do trovão, e depois era o apóstolo do amor. Ele escreve. Em 1 João 3,11, a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então, entenda que é uma mensagem cristã básica. Mas o que significa aqui? Pedro fala, Paulo fala, o escritor de Hebreus fala, João fala, todos eles falam porque Cristo falou em primeiro lugar. A frase, a palavra no grego que Pedro usa aqui é o verbo que expressa o maior tipo de amor. O amor da escolha e da vontade. O amor da escolha e da vontade. Ele não está falando sobre amor à emoção. Ele também não está falando sobre o amor do sentimento. Mas é o amor da escolha e da vontade. Você não pode mandar nas suas emoções. Talvez pessoas como eu, nós escondemos muito bem
as emoções e daqui 20 anos estoura e vocês vê na manchete do jornal, David matou 12 pessoas numa escola. Acontece sempre lá, eles reprimem as emoções. Mas o mandamento que Pedro nos dá é o tipo de amor que pode ser mandado, que pode ser direcionado. Vamos então para o primeiro ponto. Quando é que recebemos essa capacidade de amar? Em outras palavras, podemos amar dessa forma ou não? Podemos ou não? As Escrituras indicam que o homem natural não conhece esse amor. Ele não tem a capacidade de amar dessa forma. Esse amor, estranho para a sua natureza, ele não conhece, ele não experimenta, ele não pode amar assim. Em Lucas 11, versículo 24, nós temos Cristo avaliando os judeus, especificamente os fariseus. Diz ele, em versículo 42, ai de vocês, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças. Cristo está falando, vocês têm uma atenção impecável, como os detalhes da salvação, da religião. Vocês conhecem tudo. Porém, desprezais a justiça e o amor de Deus. Em João 5,42, Cristo novamente avaliando, ele fala, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. É característico de uma pessoa não regenerada ser incapaz de amar dessa forma. Incapaz de amar. O apóstolo João, ele coloca essa pergunta em 1 João 3, 16 e 17. Nisto, conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos, ora aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração. Aqui vem a pergunta: como pode permanecer nele o amor de Deus? E a resposta é simplesmente não pode. É incompatível. Incompatível. Ele continua em versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Em outras palavras, você pode identificar cristãos através desse amor que só cristão pode mostrar. Como nós lemos em João 13, 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É uma linha que nós não podemos transgredir. 1 João 4,2, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Se nós amamos uns aos outros, o amor de Deus permanece em nós. Mas o oposto também é verdade. Se não amemos uns aos outros, então não temos motivo pelo qual achar que Deus nos ama como filhos. Isso é o inverso do que João está falando. Então, o homem não salvo, ele pode sentir amor e emoção erótica, ele pode sentir amor filial, pai e filho, fraternal com os irmãos de sangue ou o povo que ele se identifica, mas ele não pode amar dessa forma, amar como escolha. E quando nós fomos capacitados a amar dessa forma? Pedro responde, versículo 22 de capítulo 1, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Ele está dizendo, você recebeu a capacidade de amar sinceramente quando as suas almas foram purificadas. Naquele momento, a capacidade, a capacitação foi dada. Quando essa purificação aconteceu? 1 Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados. A purificação da sua alma aconteceu na salvação.
Tendo purificado, em versículo 22, alguma coisa aconteceu lá atrás e tem consequências, resultados hoje. Fostes regenerados, em versículo 23, voz passiva. Pedro está tomando muito cuidado para falar, não é você que gera esse amor. Pedro nos leva de volta à salvação. Salvação é o grande capacitador. Salvação é aquele momento no tempo e espaço, o grande evento, quando nós recebemos a capacidade de amar. Salvação nos purifica, cobre os nossos pecados, cobre o nosso passado, remove pecado, vergonha e culpa. Mas também a salvação nos capacita para coisas futuras. Olhem Ezequiel, por favor. 36. Ezequiel 36, versículo 24. Tomar-vos-ei de entre todas as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Olha a purificação em versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Deus fazendo. Deus lida com o seu passado. Ele remove a imundícia, ele remove os ídolos. Deus que faz isso. Importante a gente voltar a falar sobre isso. Versículos 26 e 27, ele não somente resolve o seu passado, ele também te capacita para o futuro. Versículos 26. Dar-vos-eis coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A salvação não somente resolve o passado, mas também ele nos dá nova capacidade para o futuro. E eu gostaria de chamar a sua atenção especialmente a esse ponto hoje à noite. Se você esquecer o resto, para mim não é problema. Eu quero que você guarde bem isso. Quando Pedro fala sobre tendo purificado a vossa alma, parece que eles mesmos fizeram a purificação. Então, claramente, se entendemos esse versículo dessa forma, incumbe a nós trabalhar duramente para a nossa purificação. Mas a boa notícia do Evangelho é que a purificação não é obra humana. Não é obra humana. A purificação é obra de Deus. Isso é o que eu quero que você grave. Versículos 26 e 27 de Ezequiel 36 diz: Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito. Tudo isso, o homem passivo. E depois, olha, andeis, farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Se você hoje à noite tem vontade de andar nos caminhos do Senhor, se hoje você pode ver a sua vida e falar, graças a Deus, sou obediente, é porque Deus deu essa vontade, essa capacidade a você. 1 Coríntios 1, Paulo refletindo sobre as mesmas coisas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 28. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Eu acho que foi o aniversário dele ontem e ele ganhou um escapamento e quer compartilhar com todos. Pelo contrário,
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Paulo, por quê? Resposta em versículo 29, desculpe, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É obra de Deus e Deus não permite a glória dessa obra magnífica de salvação e purificação e capacitação ir para outro. Mas, olha o próximo versículo, versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. No grego, o versículo diz a mesma coisa nessa ordem. Mas olha como o NVI, eu acho que é um pouco superior, especialmente para compreender a nós. Versículo 30, no NVI, é porém por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus. É por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Continuando no NVI. Vocês não sabem que os perversos não herdarão no reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Mas vamos pular para a parte boa, versículo 11. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Você não ama esse versículo? Ele não diz, vocês lavaram vocês mesmos, vocês santificaram vocês mesmos, vocês se justificaram vocês mesmos. Não, ele coloca todo mundo no passivo. Ele fala, olha, vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados, Deus fez. Deus te lavou, Deus te santificou, Deus te justificou. Então a purificação de Deus trata como o seu passado, todo o seu passado, mas também a purificação de Deus trata como o seu futuro, dando a capacidade de pensar diferente, de viver uma vida diferente, de amar de forma diferente. Que nos traz a nossa segunda pergunta. Quem devemos amar? Quem devemos amar? Em versículo 22 de 1 Pedro capítulo 1, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Amor fraternal uns aos outros. Deus não somente te deu a capacidade de amar de uma forma nova, Ele também te deu uma família nova, entre o qual você vai exercer esse amor. Está falando sobre outros cristãos. Outros cristãos. Isso nos traz de volta para João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ama uns aos outros, os outros cristãos, os outros que receberam o amor de Deus. E é tão frequente. 1 João 3:16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Olha essa definição de amor. E nós vamos voltar a falar sobre essa definição. Como Cristo nos amou em dar a sua vida, também nós devemos amar aos nossos irmãos e irmãs em Cristo da mesma maneira. E você fala, mas o que significa devemos dar as nossas vidas pelos irmãos?
Eu preciso morrer? Antes que você comete suicídio, considera versículo 17. Ora, 1 João 3,17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como é consistente alguém que declara ao mundo e ao povo de Deus que ele recebeu o amor de Deus e ser indiferente às necessidades da família de Deus? João coloca a pergunta: como pode? E a resposta é: não pode. É impossível. Você entende? Versículos 18 e 19, 1 João 3, 18 e 19. Filhinhos, não amemo-vos de palavra nem de língua, mas o que? De fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizamos o nosso coração. Não basta desejar uns aos outros boa semana, irmão ou irmã. Isso não é a medida do amor. Dar a mão para o seu irmão ou irmã. Isso é amor de palavra, amor de língua. E o padrão é maior do que isso. Não seja amor de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O que é o amor? É compartilhar o que nós temos com os nossos irmãos e irmãs em necessidade. 3. Como devemos amar? Como devemos amar? De coração ardentemente. 1 Pedro 1, 22. Amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. E Pedro realmente gosta dessa palavra ardentemente. Ele usa de novo em 1 Pedro 4, 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. A palavra ardentemente agora é traduzido intenso, muito enfático. Acima de tudo, o quê? Tende amor intenso uns para com os outros. Por quê? Porque o amor cobre multidão do quê? De pecados. De pecados. O amor cobre multidão de pecados. E 2 vezes Pedro usa isso, ardentemente e intenso. A palavra no grego, ektanis, é uma palavra fisiológica, falando sobre anatomia. Literalmente, estender o músculo a seu limite máximo. Vocês sabem quando você tem mais de 30 e você resolve jogar futebol com os meninos? Faz anos que você não sabe o que é se alongar. O que acontece? O músculo sedentário começa a criar microfissuras. Essas microfissuras são normais das estrias do músculo. Mas, se você forçar lá pelo meio tempo, segundo tempo, as microfissuras viram estiramento. E estiramento já é uma coisa que vai requer não somente alongar, mas fisioterapia também. Você vai conhecer um monte de gente feliz e maravilhoso que vai ajudar a colocar o seu corpo de volta no lugar. Estiramento. Último passo, rompimento. Estiramento, rompimento. Isso quando passou o máximo. A palavra ektanis está situado aqui entre o estiramento e o rompimento. Literalmente, estender um músculo ao seu limite máximo. No Novo Testamento, nos Evangelhos, também é traduzido como agonizai. Agonizai. Mesma coisa. Ir até o limite. Chegar ao limite do amor que você pode chegar. Esse amor cobre pecados existentes.
E isso era tão pessoal. Isso era tão pessoal para Pedro, porque ele tinha grande dificuldade em perdoar. Em Mateus 18, considera um fato curioso, Mateus 18. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Naquele tempo, os judeus ensinavam 3 vezes. Primeira falta, segunda falta, terceira falta já era. Expulso, cartão vermelho, cortar relação, não falo com você, não falo com você, não falo com você. E Pedro, ele fala, agora que eu sou cristão, eu vou fazer o dobro do que os judeus pedem. 7 vezes. O dobro mais um. O dobro mais um. Ele pensa, eu vou ser muito generoso perdoando 7 vezes. E o que Jesus responde? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ele está falando sobre a casa de crentes, dentro da igreja, entre irmãos, entre filhos de Deus. Devemos amar de tal forma que o nosso amor chega ao limite agonizante do nosso amor, para cobrir o pecado do outro. Lucas 22, versículo 44. Mesma palavra grego usado sobre nosso Senhor. Lucas 22, 44. Estando em agonia, orava ectenes, mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Extremamente extenso no assunto de oração. Mesma coisa em Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Oração ectenes para eles. Mais um detalhe sobre essa palavra grego ectenes. Indica uma qualidade permanente. Não é um amor de impulso. Não é um amor no calor do momento. Não é um amor que ama dessa forma para receber de volta de outra forma. É uma qualidade permanente. Permanente. É constante. É genuíno. É a vida de Deus. É o amor de Deus vivendo em um homem e fazendo isso possível. Você fala, Dave, eu sei tudo sobre isso, eu sei a teologia, eu já ouvi esses versículos antes. O que você quer dizer com essa palavra amar uns aos outros? Ótima pergunta. Porque o amor tem sido trivializado. Tem se tornado alguma coisa trivial. Nossos dias de hoje. A maioria das pessoas tomam o amor bíblico e entendem que estamos falando sobre sentimento. Se eu não fiz você sentir acolhido e amado, eu não amei você. Outros vão para todo tipo de sequestro emocional. Você tem que me amar, tem que me fazer sentir amado. Senão, você não está me amando. Se eu perguntar para você, como é que você mostrou amor cristão hoje, o que você diria? Talvez você diria, minha esposa me pediu limpar a casa e eu fiz isso. Talvez é a sua resposta. Talvez sua resposta eu estava procurando vaga de estacionamento, vi uma vaga de estacionamento livre, cheguei primeiro, vi outro cara chegando, cedi a vaga para ele. Nunca. Outros dizem, eu tento ser muito sensíveis para os meus filhos, eles têm necessidades de verdade, eu levei eles no parquinho. E outros, uma raça
subhumana, diz: então, eu sou pai de pet e eu mostro o meu amor para com o meu gato. Tudo isso é tudo bem, mas é trivial. Pedro está falando de alguma coisa grandiosa. Ele não está mexendo nas emoções. Ele está falando, você pode ter os seus sentimentos e você pode ter os seus emoções no seu pequeno mundo, mas o amor verdadeiro é maior do que isso. E com certeza ele não está pensando sobre o seu gato. Ele está pensando sobre necessidades verdadeiras. João 15, 13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. 1 João 3, 17 e 18. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quando foi a última vez que nós nos estendemos para uma viúva em necessidade? Quando foi a última vez que nós ajudamos um pai ou mãe solteiro a criar filhos ou filhas sem pai ou mãe? Quando foi a última vez que nós abrimos os nossos lares para receber alguém que não tinha lugar para ficar? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que nós sentamos ao lado de alguém que está em luto? Uma esposa triste porque o marido foi diagnosticado com Alzheimer e daqui a pouco ele simplesmente vai ser o exterior, o interior todo comido pela doença. Quando foi a última vez que você foi ao hospital visitar um irmão ou irmã em necessidade, entrando em cirurgia, saindo de cirurgia, no quarto? Quando era a última vez que você dedicou alguns momentos para cuidar de alguém que foi pego de surpresa em um pecado? Gastar tempo com eles, restaurando eles, ensinando eles que o amor de Cristo cobre esse pecado também. Quando é a última vez que você deu o seu tempo livre, que você sacrificou seus planos escolhidos para cuidar de alguém que estava sozinho? Quem você sabe hoje que tem uma necessidade verdadeira? Espiritual, emocional, financeira, no casamento? Alguém que está tentando assimilar uma tragédia? Esse amor, Pedro, Cristo, Paulo e João mandam, se estende até o limite agonizante. Talvez eu falei demais e cobri algum pensamento que você tinha sobre como você deve amar. Mas nós estamos falando sobre amor que chega aqui, onde a vida é realmente vivida, que não é trivial decorando o seu mundo feliz interior com um pouco de sentimento adicional. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Você pode falar, eu amo como Cristo ama, mas você não tem amado, nós não temos amado dessa forma. Como é que ele nos amou? Ele não veio a nós com sentimentos e emoções. Ele não veio a nós resolvendo coisas triviais, como cedendo uma vaga de estacionamento para um motorista cristão impaciente. Ele não se adaptou para as nossas preferências. Ele nos deu o que nós realmente necessitávamos. Ele foi ao nosso encontro em misericórdia quando nós estávamos indo ao inferno. E ele nos amou quando ninguém mais estava lá. E ele nos amou quando nós não éramos dignos de amar. Então nós perguntamos a Pedro, como nós devemos amar? A resposta em versículo 22, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pedro está falando, você precisa amar até o seu limite,
em tempo, energia, recursos e dinheiro, em cansaço, não interessa o que te custa. Você precisa amar do coração. Porque ele fala, amai-vos de coração uns aos outros. Porque é no coração que o amor de Deus entrou na salvação. Em Romanos 5:5, Romanos 5:5, lemos, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É aí que mora a nossa capacidade, porque Deus nos amou primeiro. E nós chegamos até 8:57, página 10 das minhas anotações. Eu vou passar um pouco, mas não se preocupe que eu trouxe um calendário de bolso para que podemos medir o nosso tempo junto. Último ponto. Por que nós devemos amar assim? Você recebeu a capacidade sobrenatural de amar. Você tem uma nova família a qual mostrar esse amor. Vamos agora olhar. E nós já vimos algumas coisas práticas em como orar, mas por que devemos orar? A resposta é porque é consistente com a sua salvação. 1 Pedro 1:23, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Por que devemos amar? Porque é consistente com a sua vida nova. Fostes regenerados. Pedro, eu acho que ele fundou Tramontina, porque ele é direto e incisivo. 1 João 4:7, ele fala, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 5:1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Amar Deus, amar Cristo, amar uns aos outros é tudo um pacote só. Separa, divide, separa, e você perde a comprovação que a sua salvação é genuína. Quando você veio a Cristo, Ele te fez um novo homem, a viver em novidade de vida. O velho já morreu, o novo agora vive. E a transformação é profunda e real. Como isso acontece? Versículo 23. Fostes regenerados mediante a palavra de Deus. Ele está falando a semente, a palavra, aquilo que está dentro de você. É o que produz esses frutos. Você é simplesmente um canal. Fostes regenerados mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus que vive e é permanente. A palavra de Deus que vive como Deus vive. A palavra de Deus que nunca morre, que conquista e sai a conquistar. É essa palavra de Deus que é a semente. A palavra da verdade em Tiago 1:18, palavra de Cristo em Romanos 10:17. Precisa ter a palavra da verdade, precisa ter a palavra de Cristo, precisa ter a palavra de Deus para ter esse amor manifesto. Precisa. É consistente. Consistente. Para demonstrar a autoridade e consistência do seu ponto, Pedro agora torna para o Velho Testamento e cita Isaías 40:6-8. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Isaías 40:6-8 é citado mais do que 6 vezes no Novo Testamento. É o favorito, o queridinho. Isaías 46:8. Mediante a palavra de Deus, diz Pedro, a qual vive e é permanente, pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória
como flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E depois Pedro encerra falando: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizado. Então, a imagem que ele vai criar, ele pede que você pense sobre um campo verde, tem a grama, que somos nós, meros mortais. Ninguém aqui é famoso, ninguém aqui é extremamente lindo ou maravilhoso, com exceção da minha esposa. Nós somos essa grama. E ele fala: olha, a carne, toda a carne é como a erva. Seca-se a erva. Mas tem alguns no mundo que eles estão na melhor fase. Eles têm a melhor beleza. Eles são os mais sábios e mais articulados. Eles são os mais profundos, aqueles que receberam de Deus tantos dons. Eles são como as flores. E o que acontece com as flores nesse campo? Cai a sua flor, murcha a sua flor. Isso é nós. Vamos cair, vamos murchar, todo mundo que está em fase boa não vai durar. E Pedro está falando para nós: olha, você tem algo maior plantado em você, a palavra de Deus. Ela dura eternamente e ela guarda você eternamente também, porque ela dura. Quando é que nós recebemos a capacidade de amar? Na salvação. Na salvação. Quem devemos amar uns aos outros, irmãos? Como devemos amar fervorosamente do coração? E por quê devemos amar? Porque é a manifestação consistente da palavra da verdade. Somos capazes disso pela graça de Deus em Cristo. Vamos orar.